Galera, dando prosseguimento ao nosso curso, né? Estamos falando aí da terceira parte, né, do nosso estudo. Falamos sobre calor específico, agora vamos entrar em capacidade térmica propriamente dita. Tá? Capacidade térmica é o que, professor? Ela se define, né, como a quantidade de energia a ser cedida ou recebida para elevar ou abaixar, né, dependendo se eu recebo ou se eu cedo calor, né, uma unidade de temperatura. Tá? E o que seria isso na prática? No sistema internacional é conhecido como Joule por grau Celsius. Tá? No sistema internacional de unidade. Ok? Portanto, a razão, capacidade térmica é o quê? É o calor específico, o calor cedido, né, ou recebido, dividido pela variação de temperatura. Tá? Aqui é Joule ou caloria, a caloria já sai desse, né? Grau Celsius é a temperatura aqui embaixo, normalmente estipulada, mas aqui também pode ser graus Fahrenheit, Kelvin, ou uma escala arbitrária qualquer. Aí você realmente tem que ou ter uma tabelinha ou calcular lá o valor que vai ficar equivalente. Portanto, esse aqui, como capacidade térmica, a gente chama de C maiúsculo, tá? E o Czinho a gente já conhece, que é o C minúsculo, que é o calor específico em si. E aí qual é a equivalência entre essas duas coisas, né? O Czão é igual a M vezes Czinho. Né? Daqui vocês sabem que sai o quê? O quimacete, lembra? Calor sensível. Né? Isso aqui é calor sensível. Tá? Acaba se tornando. Então, o macete vem daqui, porque o Czão vira MCzinho multiplicado por ΔT, que é a temperatura. E aqui é o calor. Né? Que a gente estuda como sensível, tá bom? Uma vez que a gente definiu isso, vamos agora para aplicar esses conceitos em cálculos, né? A gente está vendo tudo isso para chegar a uma definição do que a gente chama de curva de aquecimento, é um dos fatores que a gente quer estudar e quantificar, tá? Por isso calorimetria, né? Medir o calor, né? Quantificar calor, então tem cálculo envolvido, tá? Vamos supor que a gente vai trabalhar aqui, né, no curso apenas com as substâncias puras, tá? Misturas, no geral, tá? Não são válidas para esse estudo, porque o gráfico não vai ficar perfeitinho assim, tá? Vai ter dependendo da substância, o estudo. Então a gente vai só trabalhar. E qual é a substância pura que a gente vai trabalhar? A gente procurou, e né, os cientistas não são bobos, estudam o que tem maior abundância na natureza para a gente estudar, que é a água, novamente a água. Tá? A água ela vai ser o estudo da substância pura, tá bom? E aí você pergunta, não, tem outras, mas a gente só estuda a água normalmente, tá? Nos nossos concursos, especialista, por exemplo, nunca saiu nada fora da água. Pode ser conceitualmente outra substância, mas a água para efeitos de cálculo, tá bom? Que eu conheço aí. E aí, galera, vamos fazer o seguinte. Quando a gente escolher a água, a gente vai ver o que é a curva de aquecimento. Realmente isso aqui representa os estados em que a substância, né, ela passa, por onde ela passa, quanto ela precisa receber de energia para chegar nos estados. Que estados, professor? Vamos imaginar que essas curvas aqui, ó, essas curvas não, essa reta aqui inclinada, ela seja o estado gasoso, tá ok? Toda essa região aqui é o estado gasoso. E aí a gente tem então o calor sensível no estado gasoso, tá ok? Aqui a gente tem o estado líquido, né? Lembrando que aqui a gente está decrescendo a energia, aqui a gente está aumentando a energia, não é isso? Para cá o sentido da energia positiva, ou seja, quando eu recebo energia, o sistema recebe energia, e se eu voltar para cá, o sistema está cedendo energia. Então a gente vai descer, né? Quando cede energia. Quando recebe energia, a gente aumenta, ok? Então aqui é o estado líquido, então vai ser o calor sensível no estado líquido, que é o MC ΔT, né? O calor específico do líquido, tá? Da água, no caso, né? Líquido da água, tá? E aí a gente tem aqui abaixo de 0 graus Celsius, que são os pontos de fusão, né? Da água, e aqui da ebulição, né? Em que a gente divide os estados, gasoso, líquido e também sólido, ok? Beleza?
aqui você vai estar no estado sólido, abaixo de 0 graus Celsius, né? A gente sabe que os pontos de fusão e ebulição das mudanças de estado da matéria, né, da água, é 0 e grau 100 em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ok? Então aqui embaixo, vamos supor hipoteticamente que o meu gelo, meu cubinho de gelo está a menos 2 graus Celsius, tá ok? Menos 2. Partindo daqui, eu preciso sair daqui para chegar no ponto de fusão, eu preciso andar 2 degraus, né? 2 graus Celsius aqui, ó, para sair do menos 2 e para o 0. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou aplicar o calor sensível do sólido, né? Do sólido, que é o gelo. Então, o calor específico do gelo tem um valor, o calor específico da água tem outro valor, o calor específico do gás, no estado gasoso, tem outro valor. Tá? Essas coisas diferem quando estão em estados diferentes, mesmo sendo a mesma substância, ok? Então, a gente tem aqui, ó, calor sensível do sólido é a massa vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura. O calor específico do gelo, ele está na faixa de 0,5 caloria grau Celsius, tá ok? Esse é o valor do calor específico do gelo, tá? Vamos supor que a massa desse sistema, desse líquido, né, seja de 500 gramas, ok? Então ele vai ser 500 gramas em todo o processo, mantendo a quantidade de matéria. Tá? Então a gente tem aqui 500 gramas do M multiplicado por 0,5, 250, metade, né? Multiplicado pela variação de temperatura que vai final 0, inicial menos 2, porque o menos pertence aqui à variação, e esse menos 2 da temperatura aqui. Então fica 2. Então 250 vezes 2, volta a ficar novamente 500, tá ok? 500 calorias. Então você tem que ceder para esse sistema 500 calorias para ele derreter, tá? Derreter não, né? Chegar até o ponto de fusão, que é onde vai acontecer a próxima etapa. Aqui é calor sensível porque variou a temperatura, né? 2 graus Celsius que variou. Aqui nesse momento, vocês veem que a coisa está paralela aqui ao eixo de quantidade de calor aqui em calorias, ok? E aí a gente vê o seguinte, não a variação de temperatura, ela se mantém em 0 grau aqui, ó, desse trecho, dessa ponta aqui até essa ponta aqui. O que significa isso? Significa que ele entra no calor latente de fusão, né, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e o que acontece com o gelo? Ele começa o processo de derretimento. Ele vai se transformando do estado sólido para o estado líquido lentamente. E aí, se você pegar um termômetro e jogar tanto na pocinha aqui de água que vai formando, quanto no gelo, vai estar a 0 graus Celsius em 1 atm, tá? Em CNTP. Então, aquilo ali, 0 graus Celsius. Não vai variar a temperatura. E obviamente, a fórmula do calor latente é o quê? Massa vezes calor latente de fusão. Né? Esse calor latente de fusão depende também do estado em que se encontra o material e é dado no concurso. A gente vai fazer uma questão disso aí, eu faço questão de fazer uma questão de curva de aquecimento, tá? A gente vai desenrolar isso aí, tá? E vocês vão entender mais ou menos o processo. Fiquem tranquilos com relação a isso. Uma vez que você pegou o gelo e derreteu ele todinho, vou fazer a simulação que seja um cubo de gelo aqui, ó. Eu estou derretendo, né? Estou ficando, né? Virando aqui o quê? Uma pocinha d'água, certo? Olha, ó, que interessante, né? Aí quando é que acontece? Vai derretendo, chega um momento que vai ficar só a poça d'água. Né? A pedrinha de gelo some. E aí esse momento é o processo que você sai do calor latente, né? De fusão. E o calor latente ele é exatamente isso. Ele só precisa ser fornecido a essa quantidade de energia aqui, tá? Que normalmente é 80, tá? 80 o valor do calor latente de fusão, para somente fornecer energia para reestruturar as ligações intermoleculares, que no estado sólido do líquido da água é de um formato e no líquido é outro formato. Então você só quebra rearranjos, tá? Essa energia é cedida para esse tipo de situação. Aí você vai vendo aquilo derreter. Tudo bem, pessoal? Uma vez que subiu aqui, quando derreteu totalmente, virou poça d'água, começa a elevar a temperatura de novo. Aí sai do calor latente, entra para o calor sensível, do estado líquido. Então você vai ter um macete aqui do estado líquido. 500, os mesmos 500 gramas. E aqui o calor
sensível, né? O calor sensível não. O calor específico é 1, né? Caloria, grama, grau Celsius, multiplicado pela variação de temperatura. Quanto vai variar aqui, professor? Vai de 0 até 100 graus, de um ponto para o outro. Então, 100, 10 ao quadrado, não é isso? Aqui vai dar o quê? 500 vezes 1 vezes 100, vai dar o quê? 50 mil, não é isso? 4 zerinhos, né? 50 mil, o que, galera? Calorias que precisam ser fornecidas a esse sistema para percorrer todo o processo de 0 a 100 graus. E aí você precisa fornecer, né? Aqui você forneceu 500 calorias para variar 2 graus. Aqui você forneceu mais uma quantidade que ainda não calculei, 500 vezes 80, né? 80 calorias por grau Celsius. Perdão, 80 calorias por grama, né? Que vai dar 5 vezes 8, 40. E aí mais 3, 0, 40 mil calorias. Então vai somar nos processos. 500 calorias mais 40 mil, 40.500. Mais 50 mil, 90.500, né? Calorias para ele sair e chegar até aqui. Chegou aqui, o que acontece? Vai começar o processo de latente de vaporização para transformar o líquido em gás. Vai novamente receber energia para mudar seu arranjo estrutural intermolecular da água para ele, né, entrar em vapor e vaporizar, certo? Aí a gente vai ter o que, galera? 540, se eu não estou enganado, tá? Posso bem ter me enganado. 540 o valor aqui, 500 gramas multiplicado por 540. Perceba que é bem mais do que os 80 do latente fusão, né? A vaporização, o processo precisa de muito mais energia. E aí, multiplicando isso aí, né? A gente vai ter o quê? 5 vezes 5, 25, 250 mais 20, 270, 2.700, 27 mil calorias, tá? Eu falei que 50 aqui é 500, né? Então é 270 mil calorias. Olha só quanto que tem que fornecer de energia para mudar de estado, né? Para ir para o gasoso. Uma vez que for um gasoso, macete do gasoso. E aí vocês conseguem. Quando a gente vai pegar todos esses valores aqui, nós precisamos somar eles. Somar todos eles, né? Eu não calculei o latente de evaporação, mas é 500 vezes o valor lá do calor específico do gás, né? Que eu não tenho recordado de cabeça, multiplicado pela variação de temperatura. Vamos dizer que saiu de 100 e foi para 170. Variou 70 graus, né? E aí não tem mais mudança de estado, né? Galera, então, somando essas energias todas, você vai ter a energia total. E a curva de aquecimento serve para isso, tá bom? A gente vai fazer um exercício sobre isso aqui, fiquem tranquilos, espero que tenham compreendido. Vamos cortar porque senão vai ficar pesado aí o vídeo, a gente vai para a próxima aula. Falar um pouquinho, né, do próximo assunto, tá bom? E a gente finaliza, né? A gente vai falar um pouquinho de calorímetro, de trocas de calor, que também é um pouco complicado aí, mas vamos fazer exercício, tá bom? Ok? Sucesso a todos aí, vamos continuar.